graus lá. Aqui deve estar uns 45 da minha casa aqui. Abraço grande ao Felipe Quiri. Bom, ministro Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e da Previdência, ministro certamente torceria pelo Palmeiras por uma questão de o Palmeiras representar o Brasil. Mas gostaria de ver quem lá na final, hein, ministro? Quem é que você queria que tivesse lá? O Inter de Porto Alegre? O Inter. Até porque eu estive lá em 2010, né? Quando o Internacional ficou para o time africano, né? Ali o Internacional teve uma crise de soberba, o time, e é bíblico, né? A soberba precede a queda. E ali o Inter perdeu a chance de ser bicampeão mundial. Eu voltei no avião de lá com o Júlio César, que era o goleiro à época da Internacional de Milão, e que é uma pessoa extraordinária, né? Um homem culto, né? Além de um excelente atleta. E na volta nós conversávamos muito, um pouco sobre futebol, um pouco sobre política, uma viagem de 12 horas, né? Mais 14 horas de voo. E ele dizia do receio que eles tinham de pegar o Inter pela frente, né? O Inter tinha aquele passado de ter vencido o Barcelona, e a Internacional de Milão não estava bem, tanto é que o técnico da Internacional de Milão, quando ele posa em Milão, campeão do mundo interclubes, ele é demitido, né? E o meu time continuou errando. O técnico que perdeu lá por soberba, quando botou o pé em Porto Alegre, renovaram o contrato. É dessas coisas do futebol, né, Datena? Você sabe que eu sempre gostei muito do Inter, né? Mas eu comecei a torcer um pouquinho mais para o Grêmio depois que meu amigo Mário Sérgio foi para o Grêmio, né? Eu era muito amigo do Mário Sérgio, desde o Botafogo de Ribeirão Preto, mas aí comecei a torcer um pouco para o Grêmio, aquele time fantástico também que o Grêmio tinha, né? Paulo César Caju, Renato Gaúcho de ponta direita, Mário Sérgio na esquerda. Mas enfim, são dois grandes, espetaculares campeões do Brasil, são times copeiros, né? Tanto o Internacional de Porto Alegre quanto o Grêmio são times copeiros, esse é o grande detalhe. E tem time bom aí também, Juventude, esses times aí são times bons, não é tão mole assim o Campeonato Gaúcho, não. É claro que Inter e Grêmio são duas potências do continente, né, e do mundo, mas o Campeonato Gaúcho é bom de ver, eu gosto muito. Aliás, eu adoro o Rio Grande do Sul, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Um dia eu saí de Porto Alegre, fui a Cambará, lá na divisa com Santa Catarina. Em cima tem os canyons, né? São 3 canyons, Itaimbezinho, Fortaleza e o terceiro eu sempre esqueço. O terceiro eu esqueço, mas são 3 canyons que você não vê em muito lugar do mundo. O cara tem que conhecer o Brasil de verdade para depois viajar para fora do Brasil. Mas eu fui de helicóptero, o voo é baixinho, né? Você vai rente ao solo, as planícies que a gente vê, os prados que a gente vê no Rio Grande do Sul, são as coisas mais belas que eu já vi nos últimos tempos. Tudo verdinho, estava uma época bonita. E nós paramos com helicóptero para abastecer numa fazenda que tinha um cemitério de 1800 e bolinha, ainda com aquelas pedras arrumadas ali. Um negócio assim fantástico, uma viagem inesquecível. Depois, então, quando você chega nos canyons, por isso que eu falo, tem tanta coisa no Brasil que o cara tem que ver. Esses canyons são fantásticos, são maravilhosos, pouca gente conhece. Acho que aquela série, O Tempo e o Vento, sei lá como é que é, o Tarcísio Meira, foi gravado ali. Foi gravado ali. Mas é de uma beleza. Quando tá legal, você chega a ver Santa Catarina, não sei se é Blumenau, dá para ver ali de cima dos canyons. 15. Ver o mar, dá para ver o mar. O lance é o seguinte, em cima é Rio Grande do Sul, embaixo é Santa Catarina. Um negócio assim fantástico. Precisa conhecer o Brasil, né, ministro? O negócio eu, graças a Deus, rodei o Brasil inteiro com o programa de viagem que eu fazia. Antes, com a equipe do Luciano, que eu viajava o Brasil inteiro. Eu sou muito feliz porque eu conheço meu país de verdade mesmo. E mais do que isso, estão só as belezas naturais. O povo brasileiro, que é a maior riqueza que a gente tem. É verdade. Agora, lá no Rio Grande do Sul, tem também a área da Serra, né? Que tem lá uva e vinho. E Gramado, com aquele Natal Luz espetacular, né? Você sabe que eu não conheço Gramado e dizem que é o lugar mais lindo do mundo. Não há paralelo no mundo. Os alemães, que é o povo que mais curte o Natal,
né? Não tem cidade alemã entre dezembro, né, e o final do ano, final de novembro, início de dezembro, que não tenha uma feira de Natal na sua praça central, da menor a maior, né? E os alemães enfeitam as casas e tal. Mas não há paralelo lá, é realmente espetacular. É uma festa que, no ano que antecedeu a pandemia, 2019, Gramado recebeu, no Natal, 2,5 milhões de visitantes. E durante o ano inteiro, 6,5 milhões de visitantes. O Rio de Janeiro recebeu 7. Só para já ter uma ideia. Gramado, 45 mil habitantes, Rio de Janeiro, Tem lá mais o de hotel 15. que foi eleito o melhor do mundo. Eleito o melhor do Exatamente. mundo, pra você ter uma ideia. Parece um castelo. Serviço Mas os Pampas Gaúchos, quando eu vi os Pampas Gaúchos, eu Essa é não uma outra acreditei. beleza. Essa é uma outra beleza, que tem uma outra característica. Um dia Bom, vou te convidar para tu. Nós vamos dar uma volta lá. Eu vou. Pelos Pampas Gaúchos. Você pensa que eu não vou? Maravilha. Você pensa que eu não vou? Me sim. convida que eu vou. Se você me convidar, eu vou mesmo. Eu sou desse cara, quer ir lá em casa? Eu vou. Se eu gosto do cara, eu vou. Se eu não gosto, eu não vou de jeito nenhum. Vou morar onde for, mas se eu gosto, eu vou. Então, só me convidar que eu vou. Ministro, a portaria que foi assinada ontem que muda regras para a realização da prova de vida do INSS. Como é que vai funcionar essa nova portaria? Eu não sei se visando também distanciamento social, sei lá o quê, mas como é que vai funcionar essa nova portaria de prova de vida? Bom, Datena, isso tem origem numa lei, né, já há muitos e muitos anos. O INSS, por conta dessa lei, ele movimenta anualmente 36 milhões de pessoas para provar que estão vivas. Na verdade, é aquelas coisas da burocracia estatal, né? Tem uma regra para ser cumprida, joga para o cidadão cumprir. Então, a gente via situações muito graves. Homens e mulheres, aposentados e pensionistas, às vezes ter que ir em cadeira de rodas, ter que alugar ambulância para levar a maca hospitalar lá na agência bancária ou na agência do INSS para provar que está vivo. Então, isso é um absurdo, né? Mas que foi praticado por anos no Brasil. Lembra da entrevista que eu dei há algum tempo para ti, e eu disse que as duas missões do presidente era, arrumar emprego, né, para a população, e está aí os 2.730.000 empregos gerados em um único ano, né, que é um número extraordinário, com carteira assinada, e, por outro lado, melhorar o desempenho do INSS, reduzir as filas, né? E eu tenho trabalhado muito o José Carlos Oliveira, que é um paulista, né, funcionário de carreira do INSS há 35 anos, é um apaixonado pelo trabalho do INSS, hoje o presidente, e eu chamei ele e disse, tia, não dá para continuar com esse negócio de pegar pessoas, tem 5 milhões de aposentados e pensionistas que têm mais de 80 anos, como é que tu tira essas pessoas de casa? É uma barbaridade. Aí nós fiz a portaria, estamos determinando a data prévia e as equipes do INSS, nós vamos usar todas as bases de dados conhecidas que o governo federal tem. O presidente Bolsonaro apoiou, né, esteve ao nosso lado na determinação dessa nova função, nós invertemos o ônus da prova. Agora, quem tem que achar as pessoas é o INSS, é a burocracia pública. O cidadão não sai mais de casa. A partir de hoje, nunca mais um aposentado ou pensionista sai de casa. Nunca Experiência mais. do auxílio emergencial, né? Depois você descobriu 30 milhões de brasileiros que não existiam. Né? É isso. O cara que é inteligente aprende com coisa boa. O cara que é inteligente faz coisa boa e aprende. Quando faz coisa errada, também aprende. Mas conseguiu localizar 30 milhões de brasileiros que não existiam, está fazendo a mesma coisa e facilitando a vida do aposentado. Chamei a equipe da Dataprev, lá do ministro Gustavo Canuto, né, que hoje é o presidente da Dataprev, que é um jovem gestor público de grande qualidade. E como é que vai funcionar? Bom, primeiro, esse ano foi suspenso, tá? Esse ano ninguém tem que provar a vida, não tem suspensão de pagamento, para que o INSS, durante esse ano, prepare todas essas bases. Então, o INSS vai usar as bases públicas, carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte, votou, carteira de vacinação da gripe,
empréstimo consignado, todas essas coisas que ocorrem e que são acessáveis pelo setor público. Aí nós vamos fazer parcerias com a área privada. Então, os grandes operadores de varejo, os cartões de crédito, porque aí, se a pessoa comprou, fez operação, é porque está vivo, né? Óbvio. Bom, e para além disso, quando nós não encontrarmos, a pessoa silenciou, faz um ano que a gente não consegue encontrar nenhuma movimentação dessa pessoa. Então, aí vai uma carta, através do correio, uma comunicação à família, a agência do INSS da cidade é avisada e o banco da cidade é avisado. Aí essa pessoa vai ser visitada por um agente do INSS ou por um funcionário do banco. Ele vai levar o seu celular, a Dataprev está desenvolvendo a técnica, aí vai lá, com hora marcada, na casa da Dona Maria, do seu João, mesmo que ele esteja acamada, vai lá no pezinho da cama, pede licença, né? Bate a foto, está resolvido. O que isso significa? Qual é o conceito? O conceito de tratar as pessoas com respeito, de dar atenção aos aposentados e pensionistas e dar carinho, porque são pessoas com mais idade. São as pessoas, Datena, que quando a gente estava jogando bolita, taco, jogando bola, eles estavam mantendo o país de pé. Então, essas pessoas merecem esse carinho e essa atenção, porque daqui a alguns anos vai ser a gente que vai estar nessa situação. Então, não fazia sentido uma regra que foi estabelecida, e ela é necessária, que o ônus da execução, tu fosse bulir, mexer, obrigar 36 milhões de pessoas, 5 milhões têm mais de 80 anos, 6 milhões são portadores de algum grau de deficiência, mais grave, menos grave. Quer dizer, então tu retira de casa, pessoas às vezes têm dificuldade absoluta de locomoção, bota na cadeira de roda, 2, 3 familiares carregam no colo, vão lá no banco, está aqui o fulano que está vivo. Isso é uma brutalidade. Então a gente reviu tudo isso e a partir de hoje, com o apoio do presidente Bolsonaro, não tem mais isso e a partir de hoje, nenhum aposentado, pensionista ou que recebe o BPC tem que sair de casa para fazer a prova de vida. É responsabilidade nossa, é compromisso das nossas equipes resolver esse problema. Você estava falando sobre, daqui a pouco somos dois, né? O tempo passa muito rápido e não tem moeda de troca. É um piscar de olhos, a vida passa um piscar de olhos. E essa situação, eu gosto de conversar com gente que é inteligente, porque o grande detalhe, para você sentir o problema do outro, você tem que se colocar no problema do outro. Amanhã você vai ficar velho também. Você vai querer ser humilhado, que o cara exija que você vá, sem condição. Às vezes o cara quer ir, tem que ir, a senhora, o senhor, mas não tem a mínima condição de ir mesmo, não tem mesmo. Às vezes não tem nem cadeira de roda, está lá acamado e tal. Essa é uma situação, acima de tudo, de misericórdia e respeito. Misericórdia e respeito, que é o que precisa o aposentado, porque o aposentado fez a nossa história. Se a gente esquecesse do aposentado, a gente está jogando no lixo o nosso passado. Esse é o grande detalhe. Bom, é claro tem uma coisa que tem despertar... Datena, que eu acho que é importante lembrar, né? E aqui eu vou trazer um componente cristão, né? Quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento, ele disse: amarás Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e do teu entendimento. E perguntaram: e o segundo, Jesus? O discípulo perguntou. Ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós estamos falando aqui, além de respeito, de atenção, é de amor ao próximo. E nós temos que ter amor pelas pessoas de idade, porque foram as pessoas que nos deram condição de nós estar onde a gente está hoje. Esse é o fato. Eu pensei no discurso de posse do Papa, que tem um nome lá, mas ele usou o tema misericórdia. Foi o tema que ele usou quando ele assumiu o papado, o nosso grande Papa argentino. Né? Aliás, eu cometi um dos maiores erros do jornalismo da minha vida, quando o cara foi... Eu sei que é Papa Francisco, não precisa me falar. Os caras me dão cada informação, vou contar. Daqui a pouco estão dizendo meu nome aqui. Eu tô velho, mas não tô tanto assim, não. Bom, o lance é o seguinte, quando eu estava transmitindo com o Cortella e com o Mitre, né, quem seria o novo Papa.
Né? Então, quando o cara falou assim, entrou um cardeal que já deve ter morrido, porque estava fraquinho, coitado. Às vezes não, às vezes dura mais de 100 anos, mas era um cardeal francês. Mal dava para entender o que ele falava. E quando ele anunciou Bergoglio, ninguém lembrava do Papa argentino. Eu tinha estado há 6 meses lá em Buenos Aires, e quando o Papa Bento deixou o papado, os argentinos fizeram uma mesa redonda e eles falaram do Papa Francisco. Olha, nós podemos ganhar um papado. Aí eu falei, pô, a Argentina, os argentinos eles são muito de tamanco alto. Como é que o Papa argentino, o cara tá louco, já tem o Messi, eles querem o Papa ainda agora e tal. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Mas quando o cara anunciou Bergoglio, eu não lembrava que o sobrenome dele era Bergoglio. Então eu falei assim, olha, é o Papa italiano. Aí o Bito me corrigiu, não, é o argentino. Eu falei, aí para mim sair daquela lá, ele disse assim, pô, mas o cara já tem o Messi, os caras já tem o Messi. Agora o Papa, ninguém vai aguentar mais a Argentina e tal. Eu tentei minimizar um dos maiores erros da minha carreira. É a mesma coisa que o cara grita gol e a bola passou fora, mais ou menos isso. Mas foi muito emocionante também aquela cerimônia. Como são emocionantes essas cerimônias de qualquer religião, né? São de emoção, porque onde o cara mais se aproxima de Deus, para a gente que acredita em Deus, é de uma emoção enorme, qualquer cerimônia de qualquer religião que leve a Deus. Esse é o grande detalhe, não é? Agora, quem não acredita também, se cumprir as leis de Deus, está tudo certo. E existiram pessoas fantásticas e ainda existem, que não acreditam em Deus, mas seguem a lei dos homens, são pessoas honestas, decentes, colaboram para o mundo, está tudo certo, sem problema nenhum. Bom, ministro, claro que... Sem esquecer que Deus e Jesus têm a sua mão estendida para todos nós até o último. Claro. Eu também acho isso. Eu acabei de ler o Alcorão agora, leio a Bíblia, eu leio tudo. Tudo que leve a Deus eu leio. A história na Bíblia que eu gosto, viu, Datena, é a do rei Davi. O rei Davi era talvez um dos homens da Bíblia que tem os maiores defeitos ou todos os problemas que os seres humanos têm. Mas ele tinha uma fé inabalável em Deus, ele tinha um coração que agradava a Deus, e desde a sua origem, né? Davi era o rejeitado dos irmãos, o mais feiote, o mais fracote, mas aquele coração agradava a Deus, né? E Deus o escolheu para uma missão extraordinária, o maior rei que Israel já teve, né? E ele deixou no livro de Salmos o caminho para todos aqueles que querem ter um coração agradável a Deus. Só para lembrar uma história aqui que é muito linda. Tá parecendo uma reunião eclesiástica essa daqui, mas é legal discutir isso. Santo Agostinho também. Santo Agostinho era o maior pecador que existia na face da terra, considerado o reformador da Igreja Católica, não é? Foi um dos maiores oradores da história, um dos maiores filósofos da história. Eu sou adepto dele, ele fez todas as bobagens da vida. Ele falava assim, meu senhor, faça-me casto, porém não agora, dá mais um tempinho, deixa eu aproveitar um pouco mais a vida, depois o senhor me leva à castidade, à vida divina. Era esperto o Santo Agostinho, não era bobo não. Bom, mas enfim, ministro, como houve durante o período do então auxílio emergencial, as fraudes acontecem, né? E como é que vai se fazer para fiscalizar essas fraudes no esquema de prova de vida, porque existia muito antigamente, né? Me lembro daquela Georgina, não sei nem onde está aquela Georgina, se morreu, se está livre ou não. Ela deu um golpe tão grande no INSS e havia muita gente que realmente roubava o INSS. A questão de fraudes, como é que fica? Bom, a experiência que nós tivemos lá no auxílio emergencial, ela se conclui, né? Às vezes isso passa desapercebido, tanto o TCU quanto a Controladoria Geral da União caracterizaram daqueles 294 bilhões, né, que eu fui responsável em 2020, em 0,44% de erro, fraude, né,
ou algum equívoco ali, né, na distribuição. Então, de 294 bilhões, foram 298 bilhões que tiveram problema. Esse número de 0,44%, ele é a metade do melhor do mundo. O melhor sistema do mundo é o sistema americano. Os americanos, o sistema de pensão americano, eles aceitam até 0,82 de fraude, erro, né? Ou alguma dificuldade, ou irregularidade. A gente está trazendo o mesmo conceito, né? É um grupo de inteligência na área de TI, que se soma agentes da Polícia Federal, a gente traz o pessoal da BIM também, então tem uma força-tarefa, inclusive na própria portaria que eu assinei ontem, já prevê a criação dessa força-tarefa para a gente poder monitorar e reduzir os riscos das fraudes, né, contra o sistema. Agora, esses tempos eu ouvi uma declaração do secretário, que é um delegado também de Polícia Federal, o secretário que cuida dos direitos do consumidor, e ele dizendo que durante a pandemia teve uma pandemia de fraudes digitais, né? Porque todas essas ações, né, que a internet facilitou a nossa vida, ele também abre, né, uma porta, ou uma janela, Pix, uma fresta, tudo. Todos esses sistemas, eles podem ser atacados. Por exemplo, o Banco do Brasil, agora, aquela devolução de 6, 7 bilhões, dinheiro que ficou nos bancos, que as pessoas esqueceram, houve uma superação, né, uma super corrida, e o sistema caiu, tanto que o Banco Central suspendeu, está preparando e fortalecendo o sistema para voltar a funcionar dia 15 de fevereiro, para a gente poder ver se tem algum recurso lá, né? E hoje já se tem notícias de pessoas via internet tentando fraudar, vamos dizer assim, configurar assemelhadamente ao perfil do Banco do Brasil para poder captar os dados, muito parecido com o que aconteceu no auxílio emergencial, para captar os dados da pessoa, a pessoa incauta, vai lá, digita com a promessa de que ele vai ser do primeiro a receber lá a partir do dia 15, e aí quando a pessoa vai ver, o seu dinheiro já foi sacado por alguém que ela nem sabe quem é, né? Então, também o próprio Banco Central, nesse momento, está procurando neutralizar esse tipo de ação. Bom, como sempre, eu queria abrir a participação do ouvinte para o WhatsApp que o Ricardo vai colocar na tela com o nosso Daniel. Pelo menos umas 3 perguntas ao ministro, né? Tá que bem. tem agenda para cumprir. Roda o WhatsApp aí, o Ricardo, por gentileza. 11 999 048756. 11 999 0487. 11 999 048756. Bom, pelo menos 3 perguntas, mas vai uma aqui. A quantidade de desempregados no Brasil ainda é muito alta, é muito grande, né? O senhor tem alguma outra boa notícia que possa valorizar a inclusão no campo de trabalho? Porque com juros altos e inflação é difícil o próprio empresário abrir campo de trabalho. O governo tem que ajudar, né? Aí é o capital ajudando o social, uma democracia plena mesmo, de ajuda quem precisa. Ah, mas é esmola. Não é que é esmola, é que precisa. Se a China e os Estados Unidos, as 2 maiores economias do mundo, estão quebradas, você imagina o que acontece com as outras economias, principalmente com países emergentes como o nosso, que depende deles, inclusive. Então, precisa de ajuda. Nesse momento, há necessidade de ajuda. Tem alguma novidade boa em relação a isso, ministro? Tem uma grande novidade, né? Primeiro, os 2.730.000 empregos gerados em 2021 com carteira assinada. É o maior número da década, né? No meio de uma pandemia. Então, isso prova que uma série de ações que nós desenvolvemos, que foi o BEM, o auxílio emergencial, o PRONAMP, a simplificação, a revisão, né, da legislação trabalhista interconstitucional, a simplificação das normas regulamentadoras, melhoraram o ambiente de negócio, melhoraram a empregabilidade, né? E a economia brasileira está reagindo. Por outro lado, nós temos aí quase 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade. E nós lançamos na semana passada
o serviço civil voluntário. Eu, a partir da semana que vem, eu vou correr o Brasil, vou visitar 20 estados, me reunir com as associações de prefeitos desses estados para estimular a aplicação do serviço civil voluntário. Como é que ele funciona? Um jovem de 18 a 29 anos, são 7.800.000, que nem trabalha nem estuda, é o alvo preferencial. Mas os homens e mulheres com mais de 50 anos que estão há 2 anos sem carteira assinada, porque no Brasil, lamentavelmente, são chamados ou considerados como pessoas velhas, né? Então, como é que funciona o programa? A prefeitura vai abrir vagas, as pessoas voluntariamente se apresentam, elas vão trabalhar meio turno, receber meio salário mínimo, mais o vale transporte, o vale refeição, se a prefeitura tem. E aí o que acontece? Ela trabalha em qualquer atividade da prefeitura. Ela pode arrumar uma praça, ela pode pintar ou reformar um prédio, ela pode ajudar numa creche, ela pode estar no posto de saúde, em dezenas de atividades e funções que a prefeitura tem. Então, ela trabalha 1 ano e durante esse período há uma exigência mínima e nós fizemos um convênio com o Sistema S, Sebrae, Senar, o SESC, o SESI e o SENAT. São quase 200 cursos oferecidos gratuitamente e a pessoa faz uma qualificação. Na verdade, a gente está construindo uma rampa de ascensão social para o trabalho. Sai da informalidade, sai da falta de oportunidade para poder chegar na carteira assinada. O que ocorre, por exemplo, com um menino ou uma menina de, 19 anos, certo? Um jovem, aí de São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Ele bate na empresa, fiquei sabendo que tem vaga, soldador, recepcionista, vigilante, sabe Deus qual é a oportunidade que está lá, porteiro. Aí o RH, tá bem, ô João, com quem tu já trabalhou? Não, nunca trabalhei, moço. Mas eu sou honesto, preciso de oportunidade, quero trabalhar. Tá, mas tu fez algum curso de qualificação? Não, senhor, mas eu tenho boa vontade, quero aprender. 99% a porta se fecha, porque ele nem tem experiência para comprovar e nem tem nenhum certificado de que sabe nada. Aí, com esse programa, 1 ano, quando ele volta na empresa, e diz, João, o senhor tem alguma experiência? Claro, trabalhei na prefeitura de Guarulhos. Aí ele mostra lá o certificado do secretário de administração, ou de educação, ou de saúde, onde trabalhou, dizendo que o João cumpriu o horário, nunca faltou, foi uma pessoa educada, bom funcionário, cumpridor dos seus deveres. Opa, o RH já, esse aqui pode ser. Tá aí, qualificação, João. Não, eu fiz 3 cursos lá. Eu sou soldador, posso ser auxiliar de torneiro mecânico, por hipótese, ou torneiro mecânico, e também eu fiz curso de garçom. Ou seja, ele tem como comprovar que uma porta foi aberta e ele comprovou empenho, bom trabalho, assiduidade, e por outro lado ele vai ter 3 qualificações e o RH da empresa vai olhar e dizer, não, parei, mas eu estou precisando de um porteiro, mas com esse teu perfil aqui, tu pode ir lá atender na minha portaria. O sujeito ganhou uma oportunidade, uma carteira assinada da Atena. Ou seja, o que a gente está querendo fazer é essa rampa, né? O sujeito que não tem oportunidade, né? Essa rampa que vai sair daqui, da parte de baixo, e ele vai chegar aqui em cima. Mas, para isso, alguém tem que abrir a porta para ele. Por isso que, inclusive, nós criamos, nessa medida provisória, um prêmio que se chama Portas Abertas. Ou seja, as prefeituras que mais viabilizarem por região do Brasil, elas vão ser premiadas, né? Vão receber o reconhecimento do prêmio Portas Abertas. Ou seja, se alguém não abrir a porta para um jovem, ou se alguém não abrir a porta para uma pessoa de mais idade, como é que essa pessoa vai trabalhar dignamente para sustentar a sua família? Então, a gente está trabalhando nessa linha para abrir oportunidade para 40 milhões de brasileiros.
notícia. Bom, as perguntas interessantes, normalmente as melhores, vêm do povão. Já tem aí, né, Guilherme? Já tem pergunta aí para o ministro? Já tem sim, já tem por áudio aqui. Então vamos à primeira pergunta, por gentileza. Bom dia, Datena. Bom dia, ministro Onyx. Uma perguntinha, por gentileza. Me aposentei com 7 salários mínimos à época. Hoje recebo 3 salários mínimos. Está muito defasado. Podemos sim, o aposentado, ajudar a economia a girar. Para isso, bastaria recebermos o mesmo número de salários mínimos de quando nos aposentamos. Seria possível isso? Grande abraço, Osório de São Vicente. Obrigado, Osório, né? Eu vivo essa mesma circunstância com a minha mãe, né? Meu pai era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se aposentou pelo antigo IPASE, né? E a aposentadoria do meu pai, que trabalhou na clínica lá em Porto Alegre a vida toda, meu pai trabalhou até um mês antes de partir, né? Ele amava animais e a veterinária. E bom, depois quando a minha mãe virou pensionista, né, porque ficou viúva, né, minha mãe está com 91 anos, com a graça de Deus, e nós, eu e a minha irmã, temos que dar uma mãozinha para ela, né, porque houve, por várias legislações que ocorreram ao longo do tempo, houve essa defasagem e perda, né, do poder aquisitivo do aposentado. Quando foi feita a reforma da Previdência, nós procuramos, daqui para o futuro, não haver mais esse degrau para baixo, né? Essa perda de recursos. Mas eu sugeriria ao nosso ouvinte que ele procurasse um advogado que trabalha nessa área previdenciária para ele ver se tem algum instrumento jurídico que ele pudesse utilizar para fazer uma ação a salvaguardar e recompor aquilo que, se puder ser feito, possa melhorar a condição desse ouvinte. Mas vai ter que ser judicialmente. Bom, mais uma pergunta aí para o ministro, por gentileza. Bom dia, Datena. Bom dia a todos. Aqui é Walter, de Picos, Piauí. Eu gostaria de perguntar ao ministro por que a pessoa da roça, para se aposentar, precisa de tantos documentos comprovantes para dar entrada numa aposentadoria rural. Não poderia, com tantas informações que tem hoje o governo, não daria para que soubesse que essas pessoas já é apta a se aposentar, precisa tanta gente correr atrás de documento para isso? Bom dia. Bom, ele levanta um fato muito importante. A aposentadoria rural, ela, pelo seu conceito, né, ela deveria ser algo muito simples, né? De vida, e a comprovação que trabalhou, né, na lavoura, trabalhou na criação, trabalhou no campo, enfim. Eu vou me comprometer, Datena, de conversar com o pessoal do INSS para ver qual é esse conjunto de documentos, esse número excessivo de documentos, porque, na minha visão, a aposentadoria rural, ela, ao contrário, ela tem que ser uma das mais simples a sua concessão, porque chegou na idade, o cara comprovou que está no campo, né, a sua vida toda. Eu estou falando esses que estão na regra antiga, né, porque na regra nova tem uma outra sistemática, mas a regra nova vale de 2019 para cá, então ninguém vai se aposentar nela nesse momento. Mas eu me comprometo de revisar isso e ver o que a gente pode fazer para simplificar e facilitar. Meu pai é veterinário, meu filho mais velho veterinário, né? Então eu tenho profundo respeito e admiração, porque o cara que trabalha no campo, tia, ele começa às 5 da manhã, não tem feriado, dia santo, a pegada não é mole, né? Ele trabalha diante de intempérie o ano todo.
ou debaixo de um sol escaldante, ou debaixo de um frio terrível, né, como é o caso da minha terra lá no inverno. Então, a gente tem que ter, sim, um olhar de muita atenção, muito respeito com essas pessoas. Eu me comprometo de revisar e te passo para que tu possa falar no ar aí qual é o regramento que tem hoje. Se puder simplificar, vou simplificar. Nosso amigo do certeza que o ministro vai atrás. Primeiro porque ele trabalhou no campo durante muito tempo. Trabalho no campo, para as pessoas mais humildes, então, é um trabalho pesado pra caramba. E não só isso, uma das maiores fontes de renda do país é o agronegócio. Né? Aqui, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Se não fosse essa crise que nós estamos ultrapassando, graças a Deus, mas se não fosse a crise, o Brasil se igualaria aos Estados Unidos como o maior produtor de alimentos do mundo, talvez em 40. Era essa a previsão. Então, o pessoal do campo também tem que ser muito mesmo valorizado. E a você, do Piauí, eu não lembro do seu nome, sinceramente, você falou, eu não guardei seu nome, mas você do Piauí tem a certeza que o ministro vai atrás, porque durante o então auxílio emergencial, quantas perguntas apareceram, não é? Que o ministro prestou atenção, a sua equipe levou essas sugestões às equipes dele, e de repente o Barretinho do lado é o Walter do Piauí. Obrigado então ao Walter do Piauí pela pergunta, e tenho a certeza que o ministro vai atrás. E tem muita gente Datena, só para lembrar, né? O nosso Barretinho lá que era da Cidadania, hoje é vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Porque ele é um talento espetacular. Ele é vice-presidente, vice-presidente. Eu vou lá fazer o empréstimo dele, então, no Banco do Brasil. Vou lá procurar o Barretinho. Ô, Barretinho, tem empréstimo para mim aí, não? Ele é um craque. Tem cara que faz empréstimo e compra avião. Tem cara que faz empréstimo no Banco do Brasil e compra avião. Bom, deixa para lá. Bom, vamos a uma última pergunta. Pelo Barreto não passa. Pelo Barreto não passa. Ele é especialista em não deixar passar isso. Bom, vamos à última pergunta do povão ao ministro, que eu tenho que liberar o ministro aqui. Obrigado pela entrevista, pela assessoria de imprensa dele, pela gentileza da assessoria de imprensa do ministro. Pois não, mais uma pergunta. Bom dia, Datena, bom dia, pessoal da Band, bom dia, ministro. Uma informação. Eu trabalhei um bom tempo, quando era de menor, que vai aí desde os 14 anos aos 18 anos, sem registro. Eu consigo usar isso para a minha aposentadoria? Carlos Farri, falando de São Paulo. Olha, eu penso que com testemunho, sim. Mas aí isso vai ter que também ir para o judiciário para poder caracterizar, né, esse período através do testemunho de pessoas que te viram trabalhar, acompanharam, até que o juiz possa firmar, né, a convicção de que esse tempo tem que ser concedido. Aí ele dá uma ordem para o INSS averbar esse tempo, e aí não tem discussão. Esse tempo será averbado. Mas vai ter que passar por um advogado para poder fazer essa comprovação judicialmente. Não, e o pior de tudo é a decepção que você tem. Porque eu trabalho desde 15 anos de idade, precisava ajudar a família, eu trabalho desde 15 anos de idade. Mas esse tempo que eu tinha de trabalho infantil, né, eu não consegui provar, sabe por quê? Você tem uma decepção tão grande, porque você trabalhou com pessoas que você achava que eram seus companheiros. Na hora que você pede o testemunho ou da empresa, para quem você trabalhou pra caramba, porque a molecada trabalhava mais, às vezes tinha que fazer o que o sujeito de mais idade não fazia. Mas a hora que você vai pedir a comprovação, o cara simplesmente te ignora, não quer, diz que não lembra de você. Não é vou uma me dificuldade. É complicado. É isso aí. Exatamente isso. Mas ele pode tentar sim. Quem sabe ele encontra pessoas melhores que eu conheci, porque as pessoas com as quais eu trabalhei saíam correndo de atestar uma coisa que era verdadeira. Né? Tanto que eu me aposentei pelo tempo de carteira assinada e não por auxílio de ninguém que provasse. Não foram poucos anos não, hein?
Eu fui ter carteira assinada muito tempo depois, mas com 15 anos de idade eu tentei comprovar trabalho, já escrevia, já falava em rádio e tal, e os caras simplesmente disseram não. Assim, um não bem grandão mesmo, bem típico do ser humano. E é uma desumanidade. Porque muitas vezes a empresa fica receosa de ganhar uma multa, alguma coisa, né? Ela não cumpriu com a parte dela, né? E ela quer se isentar, né? Não é correto, né? É mais por isso. É mais por isso. Mas também tem gente má mesmo. Ministro, muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor, vê-lo bem de saúde. Abraço grande. Aqui uma porta sempre aberta e à disposição do senhor. Muito obrigado. Em nome do governo Bolsonaro, eu agradeço aí, porque foi possível a gente transferir informações muito importantes aí para os ouvintes. E tu sabe que sempre que precisar, a gente está à disposição, tá bom? Fortíssimo abraço, que Deus te abençoe sempre. Amém, obrigado ao senhor também, abraço grande. De ministro para ministro. Aliás, ministro não, no caso seria presidente, porque para mim é o maior apresentador